porque não dá para se deslocar constantemente. Chegamos, então, à última aula, né, do nosso grande curso de Direito Eleitoral. Para quem acompanhou desde o início, a gente pautou aqui um pouco qual era o espírito desse curso, né? Vocês lembram, quem teve na primeira aula, a gente conversou rapidamente, de que ainda que fosse um curso com muitas minúcias técnicas, né, que é o que interessa a alguns, sobre como operar, de fato, o direito ao longo dos próximos meses, durante a campanha, frente às novas alterações da legislação. Ao mesmo tempo, a gente queria que fosse um processo de reflexão sobre como a gente pode aperfeiçoar, né, a própria regra, né? A gente fez aqui uma reconstrução, né, sobre o ciclo de reforma política que nós tivemos aqui na escola no ano passado. Foram também 13 encontros tensos, densos, e que resultaram naqueles 2 dossiês, né, da Escola do Parlamento na revista, da Parlamento e Sociedade, abarcando as várias questões relativas ao desenho do sistema eleitoral, relativas a problemas de subrepresentação e tudo mais. E a gente pautou, então, que esse curso, ao longo do processo de vocês conhecerem, né, a fundo a norma, conhecerem a legislação agora vigente, após as novas alterações, fosse também um processo de reflexão sobre como que a gente pode, eventualmente, contribuir para alterar essa norma, né? Fazer alguma propositura, se é que esse desenho vai realmente produzir os resultados esperados. Enfim, era um pouco esse o sentido, né, do nosso curso. Por isso mesmo, nós começamos, lembram que a primeira aula com o professor Alisson foi dar aquele pontapé mais amplo, né, de uma reflexão mais ampla, e é também por isso que a gente convidou o conselheiro João Antônio para encerrar também com uma reflexão mais ampla sobre todo o processo normativo, né? Então, quero agradecer enormemente a disponibilidade do conselheiro João Antônio, conselheiro que já foi vereador aqui nessa casa, conselheiro que já foi secretário de Relações Governamentais, conselheiro que já tem uma atuação muito forte na cidade em vários aspectos, né, do tecido urbano, do território, e que hoje, como conselheiro do Tribunal de Contas do município, ele também preside a escola, né, do Tribunal de Contas. Então, aqui também mais uma parceria, né, inclusive nós firmamos recentemente um termo de cooperação entre a Escola do Parlamento e a Escola do Tribunal de Contas. Estamos desenhando, já está prestes a entrar na rua 2 cursos, né, um de aperfeiçoamento e um outro um pouco mais para frente, um de especialização conjunta. E também estamos desenhando agora um curso pedido muito aqui na casa sobre contratos e licitações, né? Muitos têm se debruçado sobre essa questão aqui na casa e têm exigido que a gente faça um processo de reflexão, até porque a gente também está o IPEA tem um grupo de estudos fortes que está tentando ver alguns parâmetros para rever a 8666, mas enquanto ela não for revista, temos dificuldades também de operá-la. O conselheiro e professor João Antônio, com quem já dividi algumas mesas, já participei de algumas das brilhantes palestras do professor, mestre em Direito, né, pela PUC São Paulo, e trouxe aqui para a gente também 2 livros, um dos quais eu participei também recentemente do lançamento, né, a Era do Direito Positivo, cujo prefácio, se não me falha a memória, é do Massonet, e a Democracia em Norberto Bobbio, né? A Democracia e a Democracia em Norberto Bobbio, os 2 últimos livros do professor João Antônio. Eu chamo de professor porque ele sempre nos ensina muito. E ele doou esses livros aqui para a Escola do Parlamento, depois a gente vai ver se montam alguns sistemas, se alguém quiser pegar emprestado, para poder consultar e tudo mais. Bom, eu não quero tomar muito tempo de vocês, só queria agradecer mais uma vez, efusivamente, dizer que a agenda de conselheira do Tribunal de Contas não é fácil. Se disponibilizar, vir aqui conversar com a gente durante a manhã toda é realmente um ato de militância. E o presidente Donato está, nesse instante, num evento com o prefeito e a primeira-dama, mas ele virá aqui para prestigiar também o encerramento da aula do conselheiro professor João Antônio. Muito obrigado, João. A palavra é toda sua. Com as mãos livres, porque eu tenho que consultar o meu iPad. Eu acho que eu vou lá.
Ah, é que eu já esqueci. Bom, deixa eu... A primeira parte é uma... Já fui apresentado pelo Cristian, mas eu queria continuar me apresentando. Em primeiro lugar, bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje nós vamos aqui falar um pouco de política, fugindo de opções ideológicas ou programáticas, mas tentar abordar esse tema na sua essência e no seu aspecto mais geral, mais global. Eu sei que aqui nós temos pessoas, cidadãos, que fizeram as suas opções políticas na vida, sejam partidárias, sejam também de militância social. Provavelmente, nós temos aqui diferenças ideológicas, e assim mesmo, a sociedade nossa e o regime democrático tem que ser assim. É uma honra estar aqui em primeiro lugar, porque aqui estive 10 anos da minha vida. Fui vereador em 3 legislaturas. Deixei aqui nesta casa, tanto no corpo funcional, como nos vereadores dessa casa, só amizade. E talvez tenha sido uma das melhores escolas da minha vida, essa minha passagem. Aqui fui líder de governo, aqui fui líder de bancada, por vários anos consecutivos. Aqui fui 3 vezes consecutivas presidente da Comissão de Constituição e Justiça, uma das comissões mais importantes desta casa. Daqui me retirei, porque consegui, graças ao bondoso povo paulista, um mandato na Assembleia Legislativa. Lá estive por 2 anos, também lá fui vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e depois fui convocado para ser secretário de articulação política do governo municipal, e tive a honra de ser indicado por esta casa para ser conselheiro do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Aqui não tive nenhum voto contrário à minha indicação. Algumas abstenções, mas todas respeitosamente, e fui conduzido por indicação da Câmara para o Tribunal de Contas do município de São Paulo. A minha formação acadêmica, eu sou formado em Direito, advoguei por muito tempo, 10 anos da minha vida, fui fazer Direito Administrativo no COGEAI, PUC, e depois fui fazer Filosofia do Direito. Essa é a minha concentração na área da pós-graduação estrito sensu, mestrado em Filosofia do Direito pela PUC São Paulo. Lancei esses 2 livros, né? Primeiro, é a minha tese de mestrado, um pouco adaptada para livro. A minha tese de mestrado é A Democracia em Norberto Bobbio. O meu livro é A Democracia e a Democracia em Norberto Bobbio, porque eu ampliei um pouco o horizonte da abordagem da democracia para além dos tempos contemporâneos. Nos tempos contemporâneos, eu concentro em Norberto Bobbio. E, recentemente, o ano passado, final do ano passado, eu lancei um outro livro, que é esse também mencionado pelo Cristo, que é A Era do Direito Positivo, reflexões sobre política, Estado, sociedade e direito, né? Essa reflexão que nós também vamos fazer aqui hoje. Então, eu iniciaria a minha manhã dizendo para vocês que eu não estou aqui hoje para concluir nada. Não quero chegar a nenhuma conclusão ao final desta manhã. Talvez, né, o meu grande objetivo nesta palestra, nessa aula, é sairmos daqui com mais interrogações, mais perguntas. Aliás, este é o papel da filosofia, né? Na realidade, eu costumo sempre dizer uma máxima atribuída a Pitágoras, uns atribuem a Pitágoras, outros a Protágoras. De qualquer jeito, falemos que é um pensamento já dos antigos.
independente da sua autoria. Então, eu inicio dizendo o seguinte, lá na Grécia Antiga já dizia, cada ponto de vista é visto de um ponto. Muda-se o ponto, muda-se a vista. Né? Então, para ver que nada é absoluto. Né? Então, o que se aproxima? Qual a diferença entre filosofia e ciência? Porque o ponto de diferenciação é muito tênue, né? Qual a diferença entre filosofia e ciência? Se nós fôssemos encontrar um signo da comunicação escrita, qual seria o símbolo que nós escolheríamos que se aproxima mais da ciência? Talvez, não que seja absoluto isso também, mas talvez nós pudéssemos imaginar um ponto final. Por quê? Porque a ciência, ela busca sempre investigar a verdade, ir a fundo na verdade, chegar a conclusões. Eu costumo dizer que a ciência está muito relacionada aos verbos concluir, precisar no sentido de medida, né, de precisão, né, finalizar. Então, ela está muito próxima do que é um ponto final, para que as pessoas possam... Eu gosto sempre de buscar símbolos, para que as pessoas possam entender. E a filosofia? Qual seria o símbolo que nós iríamos buscar para aproximar, para guardar na nossa memória? Talvez o ponto de interrogação, não é mesmo? O ponto de interrogação, porque a filosofia, ela está muito associada a outros verbos, do tipo questionar, fustigar, elaborar, não é mesmo? Uma coisa menos precisa. Os sofistas, uma corrente filosófica dos tempos antigos, da Grécia Antiga, que nós conhecemos o sofista mais pelos seus críticos, porque a corrente sofista já sofreu grandes críticas na época da Atena democrática, de Platão, de Aristóteles, e eles diziam o seguinte: eles não têm compromisso com a verdade. Corrompe os jovens porque não têm compromisso com a verdade. E não têm compromisso com a verdade porque eles são pagos, eles são contratados. E quem é contratado para ensinar, não tem compromisso com a verdade. E esse pensamento que eu estou trazendo aqui para vocês é só para dizer o seguinte, que, na realidade, já naquela época, tinha essa polêmica sobre a questão do contraditório. E nós fomos desenvolvendo uma ideia na nossa mente, exatamente hoje, quando você escuta falar do sofismo, da corrente sofista, você imagina, se associa, esse fulano é um sofista, esse fulano é um mentiroso, né? Porque foi adquirindo uma conotação polissêmica com significados diferentes desse termo. Mas na etimologia da palavra, é exatamente essa ideia que na Grécia Antiga você tinha, principalmente em Atenas, a democracia, e tinha os contraditórios. E os sofistas nada mais do que tinham um compromisso em dizer, olha, você tem a sua verdade, eu tenho o conhecimento, eu vou te dar as condições, o saber, para você defender a sua verdade. Por que eu estou mencionando isso? Porque mais para frente nós vamos falar dessa questão do contraditório no processo democrático, né? E esta questão dos tempos antigos, ela é fundamental para a gente buscar essa origem do que significa a política. E para a gente ir concluindo, num processo muito claro aqui, sobre a importância da filosofia na política. E para a gente ir sempre questionando cada vez mais aquilo que é colocado para nós como absoluto. O absoluto, essa ideia do absoluto, quando você não abre espaço por contraditório,
essa ideia do absoluto, ela torna conservador. Conservador em si. E essa ideia do conservadorismo, que todos nós temos um pouco de conservadores, né, ela não contribui com as mudanças. Eu vou citando, no decorrer, eu vou citando algumas obras para vocês. O nosso querido pai, não o filho, Miguel Reale, tem um livro chamado Filosofia do Direito. É bom que as pessoas... É um livro difícil de ler, não é fácil de ler. Mas anote aí, porque é importante. Ele parte de um pensamento assim. O exato, aquilo que é exato, que eu comecei falando disso, o exato, ele é neutro, ele é ahistórico, não faz história. 2 mais 2 é 4. Hoje. Mas amanhã também 2 mais 2 será 4. Então, aquilo que é realizado, aquilo que é concretizado, ele faz parte da história. Pertence à história, mas ele não move a roda da história. Vamos pegar um exemplo claro nas nossas vidas. Você luta, luta, luta para conseguir uma casa própria. Conquistou, realizou esse sonho. Se você não tiver uma outra perspectiva de um novo sonho, sua vida paralisa ali. Então, o exato, ele não faz história. O que faz história são as expectativas positivas. As negativas também. Nós tomamos como as expectativas positivas. A esperança é o quê? A esperança é uma expectativa para uma novidade positiva em nossas vidas. Né? Por isso que ele diz, então, Miguel Reale, sem me comprometer com os pensamentos políticos e as militâncias políticas do passado dele, estou falando do jurista, do jus filosófico Miguel Reale. Ele dizia, então, que o exato é neutro. Ele diz, então, os filósofos e as pessoas que almejam, que pretendem uma mudança, precisam procurar a rigorosidade. Porque a rigorosidade é inatingível, mas é o caminho da perfeição possível. Que é essa ideia que eu estou falando da expectativa, né? Nada mais é do que isso. A rigorosidade é inatingível, mas é o caminho da perfeição possível, porque a perfeição também não é absoluta. Ela não é absoluta. Então, é importante que a gente vai traduzindo essa questão para a gente pensar nesta questão filosófica e como ela se coloca na nossa vida. Porque nós temos também, vou citar dois, como é que nós fomos acostumados a pensar, moldados a pensar, principalmente a cultura ocidental. A cultura ocidental está muito vinculada ao chamado silogismo aristotélico, ou melhor, lógica aristotélica do pensamento. Como é que é a lógica? Como é que nós pensamos o mundo? Né? Nós pensamos o mundo o seguinte, dentro dessa lógica que nós chamamos de silogismo aristotélico. Premissa maior, premissa menor, resultado. Ou seja, se a premissa é verdadeira, o resultado verdade é, a grosso modo. Essa é um pouco a lógica do pensamento ocidental e de como nós pensamos a sociedade. Como é que é isso? É assim, premissa maior, um exemplo clássico, dos clássicos do livro. Premissa maior, todo homem é mortal. Premissa menor, Sócrates é homem. Resultado, Sócrates é mortal. Esse é um raciocínio que nós fazemos, que nós construímos. É um raciocínio que o mundo ocidental foi acostumado a fazer.
Vem um cidadão, estou fazendo essa introdução filosófica, já a gente chega no ponto. Falei, esse cara veio falar de política, está falando desse monte de coisa. Vem um cidadão mais contemporâneo, chamado Gilles Deleuze, e dá uma bagunçada nessa forma de pensar. E eu estou concluindo isso para a gente entrar no tema político, que é muito complexo. Tem um livro dele, chamado... Esse pensamento filosófico de Aristóteles, vocês encontram no livro Física, de Aristóteles. Esse livro do Gilles Deleuze, para quem quer consultar, chama-se Diferença e Repetição. É um livro difícil de ler, não é fácil. Você lê a primeira vez, você vai entender uns 15%, lê uma segunda, entende uns 30%, talvez na terceira nós conseguimos entender uns 50%. É um livro muito complexo, não é fácil a sua leitura. Mas, interpretando essa obra, obviamente, parafraseando, né, não estou citando literalmente Gilles Deleuze, ele bagunça um pouco essa forma de pensar. Ele diz, olha, não é bem assim. Tudo é diferente, tudo é repetição. Se você olha 2 copos aqui nessa mesa, eles são iguais? Não, eles não são iguais. Se fossem iguais, seria o mesmo. Então, ele é diferente. Mas se ele é diferente e são semelhantes, é uma repetição do outro. Concorda comigo? Este copo é uma repetição daquele outro. E ele diz, para notar essa diferença, nós estamos com um monte de cadeiras. São iguais? São diferentes, porque senão seria a mesma. Mas é uma repetição. E ele diz o seguinte, fala, se tudo é diferente, e se tudo é uma repetição, para notar a diferença entre as cadeiras, entre os copos, você precisa ter o conceito preciso da coisa. Porque se você não tiver o conceito preciso do que é uma cadeira, você não consegue notar a diferença, nem as repetições. E é fato, né? Então, está dizendo, então o que move a humanidade? O que move a humanidade é que, na vida, filosofar é criar conceitos. É isso que movimenta a humanidade. Você vai criando novos conceitos a partir de coisas, a partir de objetos, a partir de fatos. Você vai formulando na sua mente novos conceitos e isso vai movimentando a humanidade, né? Falei tudo isso, por que eu estou falando tudo isso para os senhores? Para entrar exatamente no ponto fundamental. Porque essa ideia do homem viver em sociedade, juntar-se, vem de longe. Já no livro A Política, de Aristóteles, abre aspas, agora eu citando literalmente, ele diz, o homem, por sua natureza, é um animal feito para a sociedade civil. Assim mesmo que não tivéssemos necessidades uns dos outros, não deixaríamos de desejar viver juntos. Na verdade, o interesse comum também nos une, pois cada um aí encontra meios de viver melhor. Eis, portanto, o nosso fim principal, comum a todos, e cada um em particular, reunimos-nos, mesmo que seja só para procurar uma vida segura. Então, o homem já na antiguidade tinha essa vocação de viver juntos. Ainda no livro A Política diz, a sociedade que se formou da reunião de várias aldeias constitui cidade, que tem a faculdade de bastar a si mesmo, sendo organizada não apenas para conservar a existência, mas também para buscar o bem-estar. As cidades gregas, as cidades-estados. Daí a origem da política, das polis gregas. Daí o termo politiké, para definir o significado de política em geral, e politikos, K-O-S, no final, para classificar aqueles cuja ação
É a arte de fazer política. É daí a origem do termo, a etimologia do termo política. Juntar-se. Juntar-se para quê? Para viver melhor. Para viver melhor. Juntos, nós temos melhores condições de superar as dificuldades. De maneira muito simples, perceber, então, a origem da política. Não é um feito laboratorial. Não é uma ideia que nasceu do nada. Alguém no laboratório pensou, olha, política. Agora vamos aplicar esse termo na prática. Não, não é isso. É essa a origem. Essa origem de viver em comunidade. De viver socialmente juntos. E aí vem o termo política vinculado às cidades. E o que nós chamamos de cidade-estados na Grécia Antiga. Nos tempos de hoje, o senso comum desvirtua o termo originalmente da política. Porque a política, no senso comum, está vinculada... Primeiro, o que é política? Você pensa, como diz Bobbio, num dos seus livros, O Futuro da Democracia, quando fala em política, você já imagina uma fila de eleitores no dia de uma votação. Certo? Quando se fala em política, você imagina políticos profissionais remunerados para fazer política. Estou falando dos dias do senso comum. Quando se fala em política, você pensa em partidos políticos. Quando se fala em política, você pensa em bandalheira, coisa ruim, né? Nos dias de hoje. Esse é o senso comum da política. Então, veja que o tempo vai desvirtuando também. Na realidade, se a política lá, nos antigos, estava associada ao viver conjuntamente, a um instrumento de organização dos povos que viviam em cidades, cidades-estados. Hoje a política é o quê? Hoje a política são os povos reunidos em estados nacionais. Qual que é o formato de organização dos povos contemporâneos? Estados nacionais. Aquela definição clássica. Quem é do direito sabe, quando chega na faculdade, quando está discutindo, quando tá aprendendo a teoria geral do Estado, tem aquela teoria clássica, aquela tese clássica. Povo, território e soberania define o Estado. Certo? Tem que ter um povo. Um povo se junta por como? Por uma história comum. O povo se junta como? O povo se junta por uma cultura comum, né? E por interesses também comuns. Tem que ter um território, porque se não tiver uma geografia, você não tem como organizar um Estado. Se não tiver uma área geográfica, você não tem como organizar o Estado. E tem que ter soberania, que é um conjunto de regras do direito que regulamenta a vida comunitária e coletiva e estabelece o respeito na relação externa com outros estados. Comparando, então, cidade-estado, o que muda em termos de política no tempo, se a gente buscar na origem do termo? Apenas essa questão dos povos reunidos em estados nacionais. Porque a essência continua a mesma. A política, nos tempos contemporâneos, continua sendo um instrumento de organização da comunidade, das comunidades, dos povos reunidos em nação.
Porque nem sempre uma nação é composta de um único povo. São vários povos. No Brasil nós temos vários povos, povos indígenas, né? Então, isso é hoje a política, como instrumento de organização do poder. Quem faz a política na sociedade? Se ela é um instrumento, de disputa do poder, quem faz a política? Claro, os partidos políticos é aquilo que organiza a disputa pelo poder. Mas o poder político não passa somente pelos partidos políticos. As igrejas influenciam o poder ou não influenciam? Os sindicatos patronais ou de trabalhadores influenciam. As associações de bairros influenciam a política. As ONGs influenciam a política. O que eu quero passar para vocês? Política não é só os políticos remunerados, os agentes políticos remunerados, os mandatários, assessores e etc. Política é muito mais do que isso. Se nós não entendermos a política nessa dimensão, nós vamos continuar com uma visão pequena, estreita, e que não contribui para as mudanças necessárias do país, jogando a responsabilidade política para os remunerados da política. E dizendo, eu não gosto de política. Né? Aí a gente tem que ler a poesia do Bertolt Brecht, aquele poeta alemão, o analfabeto político, para quem chega a essa conclusão. Né? Então, essa é a questão política e como que ela se coloca nas nossas vidas. Quanto mais a população, o cidadão se ausenta da política, menos possibilidade de mudanças. Agora, nós não estamos aqui para defender qualquer Estado. Porque o que é, então, a política? Se lá, na Idade Antiga, era para disputar o comando das cidades, para influenciar nos rumos dos povos daquela época, hoje, qual que é o instrumento da política? Para que serve o instrumento da política? Para disputar a condução do Estado. A política é para quê? Quem organiza a comunidade? Quem organiza a comunidade é um ente abstrato, né? Chamado Estado. Então, a política é um instrumento de disputa da condução do Estado. É para isso que serve a política, simples assim. Este ente que está presente nas nossas vidas, em todos os momentos. Tem um cidadão, anote aí para quem quiser, chama-se Teoria Geral de Estado. O nome dele é Darcy Azambuja. É Azambuja. Ele diz assim, eu vou ler literalmente um trecho da obra dele. Com exceção da família, aqui pelo nascimento, o homem forçosamente pertence, mas de cuja tutela se liberta com a maioridade, presta atenção, na família, se liberta com a maioridade. Em todas as outras sociedades, ele se ingressa voluntariamente. Sindicatos, associações, se ingressa voluntariamente. E dela se retira quando quer, sem que ninguém possa obrigá-lo a permanecer. Concorda com essa afirmação? É exatamente isso. Né? Você entra no sindicato, sai a hora que você quiser, a hora que você desejar. Da tutela do Estado, o homem não se liberta jamais. Ele afirma. O Estado o envolve na teia de laços inflexíveis, que começa antes do seu nascimento, com a proteção dos direitos do nascituro, e se prolonga até depois da morte, na execução
das suas últimas vontades. Até nas últimas vontades do cidadão do enterro, lá no cemitério, tem regras. E o cidadão está dependente do Estado. É disso que nós estamos falando que a política disputa. É essa a questão fundamental que a política disputa. Esse termo Estado, porque lá na Grécia Antiga a gente fala cidade-estados, que é uma evolução do estudo. Lá era cidade, era polis. Aí não existia o conceito de Estado, como tem hoje. O conceito de Estado vem do Príncipe, de Maquiavel. Foi Maquiavel que, pela primeira vez, fala do Estado da seguinte forma, abre aspas, todo Estado, todos os domínios que exerceram e exercem poder sobre os homens foram repúblicas ou principados. Então, é a primeira vez, no Príncipe, de 1513, por aí, você entendeu? Que se fala exatamente, que utiliza o termo Estado. Então, vocês perceberam que a política, então, está associada a essa questão da disputa dos rumos do Estado. E é bom fazer uma pausa aqui para a gente entender um pouco mais desse Estado. O que é o Estado? Tem várias correntes sobre a defesa de como surgiu o Estado. Tem a corrente, um dos protagonistas é Robert Filmer, que o Estado é produto da evolução do núcleo familiar. A família foi evoluindo progressivamente, o homem sai do estado da natureza, se junta em família, e a família vai progredindo, vai progressivamente progredindo, ampliando, e gera grandes aglomerados humanos, e daí vai cedindo a necessidade de normas, e essas normas, então, a partir daí aparece o Estado. Existem outras correntes, que é a origem violenta do Estado, que diz que a teoria, que é a teoria do mais forte, que grupos foram se consolidando como mais forte, foi impondo a outros regras de condutas, e com isso foi formando o Estado. E existe, na obra de Friedrich Engels, um companheiro de Marx, que diz que o Estado, ele nasce desde que o homem descobriu a propriedade privada. Com a consequência e acumulação de riquezas, os mais poderosos economicamente foram sujeitando os outros, menos os pobres, e foram impondo regras. Então, são correntes do que os estudiosos dessa matéria chamam de corrente da formação natural do Estado. A evolução natural, o desenvolvimento natural dos homens e mulheres, por essas razões, ou na progressão familiar, ou nessa teoria dos mais fortes, ou nessa teoria econômica de Friedrich Engels, foi evoluindo até chegar ao estado que nós estamos hoje. Essa é uma teoria. Tem uma outra teoria, é bom citar isso, porque alguns aqui já conhecem, os que não conhecem, pesquisam e vai saber. Tem outra teoria chamada teoria do contrato social. Quem iniciou essa teoria foi um cidadão chamado Thomas Hobbes, 1588, viveu até 1679. Ele fez uma obra muito interessante, Leviatã, o grande monstro, com os tentáculos. A cópia, o original do livro dele é um monstro na capa com vários tentáculos, com mãos aqui, mãos ali, essa ideia do Estado presente em todos os lugares, né? Que ele dizia, ele vivia numa época muito conturbada, a Inglaterra passava por crises profundas, e ele então dizia que o homem é lobo do homem. E para evitar a guerra de todos contra todos, os homens, abro mão da minha liberdade, parcela da minha liberdade, dou essa parcela de liberdade a um ente abstrato, chamado Estado, certo? E ele resolve as nossas desavenças, de preferência conciliando. Mas quando não for possível a conciliação, pela força.
né? Então, a sociedade, a teoria do contrato social parte daí. Sociedade produz um contrato social. Depois vem Jean-Jacques Hobbes, mas, para a gente ganhar tempo, vem também nessa mesma teoria Jean-Jacques Rousseau, que tem uma obra muito interessante, vale a pena ler, fácil de ler, chamado O Contrato Social, que também vem nessa direção, com uma diferença. Se Hobbes dizia, homem é lobo do homem, ou seja, os homens estão numa disputa constante, ele dizia, não, o homem nasce por natureza bom. O homem nasce por natureza bom. O meio vai desvirtuando. O meio torna corrupto. Já que o meio gera estas desavenças, o meio onde vive o homem, é preciso de... Aí ele chega na mesma conclusão de Hobbes, com argumentos diferenciados. Ele chega na conclusão de que o Estado é uma necessidade e que os homens, então, também abrem mão de parcela da sua liberdade e doa a esse ente abstrato, o Estado, este poder de interferir nas nossas vidas. Porque sem ele é o caos. Então, chega em conclusões, com argumentos diferenciados, mas chega em conclusões parecidas sobre a origem do Estado. É a origem do pacto social, que é a origem que eu quero aqui, finalizando, eu queria saber, Jair, qual que é o tempo que eu tenho, senão eu... que é o que eu quero dizer para vocês e concentrar aqui, que é a origem do pacto social. Essa tese, principalmente do contrato social de Rousseau, ela é fundamental para entendermos os sistemas políticos atuais. O mundo ocidental, majoritariamente, optou pelo caminho do Estado democrático de direito. Né? O Estado democrático de direito. Agora, presta atenção, eu estava falando do contrato social. Aí vem uma questão, e eu falei para vocês dos Estados nacionais como forma de organização atual. O que organiza, então, o mundo em comunidade? Que não é o Estado com seus amparatos de repressão e outros, só. Também, só. São regras. Quando você fala em pacto, em contrato social, você está dizendo que por trás disso tem que ter regras de condutas. O que é isso? É o direito. É o ordenamento jurídico. É o ordenamento jurídico. Não existe Estado organizado sem uma ordem jurídica estabelecida. Esse é o pacto. A sociedade pactua. Como é que você faz o que você bem entender? Não. Você não faz o que você bem entender. Quando você sai aqui na rua, você depara imediatamente com um farol. Vermelho, amarelo ou verde. Aquilo é uma ordem para você, motorista. E essa ordem parte de quem? Desse ente abstrato, o Estado. Isso é uma lei. Você tem que parar se o farol está vermelho. Não passa no vermelho para você ver o que acontece. As velocidades. 50 por hora, 60 por hora, 70. É uma ordem. Uma ordem de quem? Do Estado. Que interfere na sua vida e você tem que cumpri-la. Esse pacto que organiza a vida em sociedade em todos os campos, no direito penal, matar alguém, pena, tantos anos, de tanto a tantos anos de prisão. Certo? Aliás, o direito penal não diz, não pode matar, diz a pena que você vai cumprir.
Então, o Estado, ele está presente, e aí, quando se fala de contrato, nós estamos falando dessa ideia do Estado. E aí você vem na mente o grande Leviatã, né? Com tentáculos para todo lado. Até dentro da sua própria casa você tem regras. Porque quando você passa da meia-noite e seu filho continua tocando guitarra, eu falo porque eu já tive isso, né? Não é Cezinha? Tocando, não é meu filho, mas é amigo do meu filho. Tocando guitarra adolescente, os vizinhos chamam a polícia. Porque tem regras. Regras de comportamento. Por que eu estou dizendo isso para vocês irem entendendo? É esta a questão fundamental das disputas políticas. Esta é a questão fundamental da disputa política. Você não disputa o nada, né? Você disputa o Estado. Quem organiza o Estado? Organiza o Estado, o ordenamento jurídico. O prefeito, o governador, o presidente da República faz o que quer? Não. Os projetos que ele implanta na cidade, no Estado ou na União, é o que vem da cabeça dele? Muitas coisas sim, aprovadas na democracia pelo povo. Mas vejam bem, tem uma lei na cidade de São Paulo chamada, duas leis, diretrizes orçamentárias, lei de diretriz orçamentária e orçamento. Isso é uma lei. Para que serve essa lei? Para dizer, prefeito, você não pode fazer o que quer. Diz para a sociedade o que você vai fazer, e nesses parâmetros legais, com margem de discricionariedade, é claro, para quem fala aqui do mundo do direito sabe o que eu estou falando de discricionariedade, o prefeito atua, o governador atua, o presidente da República, mas há uma lei por trás, há um pacto em torno de uma regra. Porque senão ele faria o que bem entendesse. Então tem um pacto em torno de uma regra. Se nós não entendermos essa, e hoje nós temos um mundo do direito, para quem não é do direito, mas eu vou citar essa questão, para quem não é do mundo do direito, e hoje nós temos um absolutismo do ordenamento jurídico. Tem um cidadão chamado Hans Kelsen, quem gosta de direito, anote aí. Fez uma obra difícil de ler também. Não é tão difícil quanto a diferença e repetição de Gilles Deleuze, mas é muito interessante, chamado Teoria Pura do Direito. E ele diz o seguinte, e aquela história, que vocês vão entender por que eu comecei falando de ciência, de filosofia. Ele foi, entre outros, ele foi um dos papas que procurou transformar o direito em ciência. Sair do campo da filosofia apenas. Porque o direito natural, o direito da razão, o certo e o errado, a verdade e a mentira, que está dentro de cada um dos cidadãos, poderia também organizar a vida em comunidade. Só que é muito subjetiva. A justiça e a injustiça é muito subjetivo. A sua justiça, seu critério de justiça pode não ser o mesmo meu. O seu critério de verdade a respeito de um fato que ocorre na rua pode não ser o mesmo meu. Então é muito subjetivo. Então essa ideia do direito natural, ou seja, aquilo que está na razão humana, do que é certo, o que é errado, que é justo, o que é injusto, que é verdade, o que é mentira, e etc., isso é insuficiente. Eles, então, nós temos que evoluir, não por direito filosofia, mas por direito ciência. E aí ele diz o seguinte, só tem um jeito. É a gente montar um sistema jurídico. E esse sistema jurídico vai organizar a sociedade. Vale o quê? Vale o que está na regra. A questão do valor se discute em dois momentos diferenciados. Dois momentos diferenciados. O primeiro, aqui, por exemplo, na hora que está debatendo o projeto de lei. Aqui nessa casa, no parlamento, estou dizendo no parlamento, ou nos parlamentos. Então você discute o valor da regra.
e também na sua aplicabilidade, na ponta. Porque nem sempre uma lei aprovada no parlamento encaixa perfeitamente em todas as situações fáticas. Vocês concordam comigo? Uma lei elaborada aqui, às vezes tem um fato, você vai encaixar e ela não encaixa. E quando não encaixa naquela situação fática, o que ocorre? Deixa para lá? O julgador senta e chora? Não, tem que buscar uma solução. Como é que você busca a solução? Tem um outro cidadão que escreveu uma outra obra chamada Direitos Fundamentais, chamado Robert Alexis, que defende a teoria, então, do sopesamento dos princípios nessa hora, nessa hora do julgamento. Então, norma jurídica é composta de princípios e regras. Regras são as leis, princípios. Então, quando não encaixa perfeitamente numa situação fática, você busca a solução aonde? Nos princípios, no sopesamento de princípios. Aí também você valora. Aí também você valora o fato. Mas a lei em si, você não tem o direito de dar um valor para essa lei depois que ela está no sistema jurídico. Vale o que está na regra, o que diz Kelsey. E mais, tem uma hierarquia das normas. As normas começam pela Constituição, que é a lei máxima. A ela, todo o sistema está submetido. Todas as leis infraconstitucionais estão submetidas. É importante isso, para vocês entenderem a conclusão que eu vou chegar agora. Por que eu estou falando, dando um passeio para isso? Sei que muita gente aqui não é da área do direito. Espero convencer vários aqui a se apaixonar pelo direito, né? Mas eu estou dizendo para vocês, então o que está em disputa na sociedade, objetivamente, concretamente? É o que eu falo na era do direito positivo. Eu penso o direito numa dinâmica diferente, eu não penso o direito estático. O que está posto hoje está posto amanhã. É aquela questão filosófica que eu falei para você, das expectativas, da rigorosidade, e não do exato. Eu penso o direito como algo dinâmico, principalmente no Estado democrático de direito. Regras absolutas, ela está muito associadas aos sistemas absolutos, aos sistemas autoritários, aos modelos políticos ditatoriais. No Estado democrático de direito, não. O Estado democrático de direito, as regras são dinâmicas. Porque ela obedece sempre o contraditório do debate na sociedade. Certo? O que é, então, a democracia? Bobbio, vale a pena vocês, tendo tempo, ler esse livro do Bobbio chamado O Futuro da Democracia. Vou citar literalmente a obra dele. O único modo de se chegar... Bobbio é um italiano, justo filosófico italiano, de Turim, que fez diversas obras maravilhosas. Essa é uma delas. Então, abre aspas. O único modo de se chegar a um acordo quando se fala de democracia, entendida como contraposto a todas as formas de governos autoritários, ou melhor, autocráticos, é a de considerá-la caracterizada por um conjunto de regras primárias ou fundamentais, que estabelece quem está autorizado a tomar decisões coletivas e com quais procedimentos. Todo grupo social está obrigado a tomar decisões vinculatórias para todos os seus membros, com o objetivo de prover a própria sobrevivência, tanto interna como externamente. Olha aqui o conceito de democracia. São regras pactuadas. Agora, regras pactuadas por uma ordem autoritária? Não. No Estado Democrático de Direito, são regras pactuadas, debatidas com a sociedade, construídas coletivamente. Por unanimidade? Não, não é por unanimidade.
Não existe unanimidade na democracia. Existe o consenso progressivo. Nesses 2 livros eu abordo esse tema. Existe o chamado consenso progressivo. O que é o consenso progressivo na democracia? Cada dia você vai debatendo e vai chegando a uma conclusão. A conclusão nem sempre está no meio das divergências postas. Porque, voltando a citar uma obra de Aristóteles, livro 5, chama-se Ética a Nicômaco. Ele fez esse livro, uns falam que ele fez para o filho, que chamava-se Nicômaco. Outros dizem que ele fez em homenagem ao pai, que também chamava-se Nicômaco. Nessa obra, ele define o que é a mediania aristotélica. Né? E ele diz o seguinte: na mediania aristotélica, você tem que ver as circunstâncias. Ele parte também da dialética, que o mundo sempre tem o contraditório. Só existe o sim, porque existe o não, e vice-versa. Porque se não existisse o sim, não haveria necessidade do não. Né? E assim sucessivamente. Uma coisa não é coisa. Por que existe... Por que você gosta do silêncio às vezes? Porque existe o barulho. Porque se não existisse barulho, não havia necessidade nem do gostar do silêncio. Então ele diz o seguinte: nesses extremos da vida, você tem que saber se utilizar da mediania. E a mediania aristotélica, já vou voltar no tema aqui, democracia, mas isso é importante para vocês entenderem, a mediania aristotélica nem sempre é o meio. Entre 2 pontos extremos, existem graduações. Certo? Até chegar no não. Existe outra, se você ficar numa linha, ela vai até chegar no não. E vai se estreitando até o meio. E vice-versa, para o lado do sim. A sabedoria humana, que é difícil, é escolher nessa disputa, a depender das circunstâncias, onde você se coloca. Às vezes, nem sempre você está sempre do lado do sim. Às vezes você está do lado do não. Às vezes nem sempre você está do lado do não. Às vezes você está mais do lado do sim. Às vezes você está no meio. Isso acontece também com a mentira. Falar a verdade é um termo absoluto? Não. Depende da circunstância. Você está diante de mim e eu um mentiroso daqueles que você já percebeu. Como é que você se comporta nessa situação? Depende. Às vezes você se comporta me combatendo com a verdade absoluta, que está na sua cabeça. Às vezes você se comporta, não, aqui não adianta. Vou me comportar de um jeito diferente, porque é impossível uma empreitada dessa, de enfrentar essa mentira, ou esse mentiroso, com as minhas verdades. Então, essa circunstância de onde você vai estar, é o que Aristóteles chamou de mediania aristotélica. Não é o meio. As pessoas enganam. Quando tem 2 extremos, eu escolho o meio. Nem sempre. Nem sempre. Depende da circunstância. Eu estou falando isso porque nós estamos falando, então, de regras do direito e de Estado. E do Estado, que é quem faz valer estas regras do direito. E quem desrespeita, então, ele vai ser punido. Vai ser punido. Qual que é a disputa da política? Das regras do direito. Quando você quer uma cidade melhor, os cidadãos criticam, elogiam, mas objetivamente, como é que você interfere na vida da cidade? Discutindo o ordenamento jurídico, a começar pelo plano diretor, que estabelece as regras de ocupação da cidade, o zoneamento, a lei de diretrizes orçamentária, a lei orçamentária, ou a comunidade disputa os rumos destas leis, ou a sua crítica não tem eficácia.
Preste atenção. Aí eu volto à origem da minha fala. Essa é a essência da política. Tudo que conduz para disputar e influenciar os rumos desse arcabouço que organiza a vida, o jurídico que organiza a vida comunitária, tudo que leva a mudar o rumo é feito através do quê? Da política. Não da política partidária, simplesmente também. Não da política dos profissionalizados, remunerados para fazer política, não tenho nada contra. Até porque na sociedade complexa, é possível alguém dedicar a cidade de São Paulo de tempo integral sem remuneração. Mas eu estou dizendo, não é só deles este papel. Então a política não pode ser enxergada como os profissionais da política, porque para você mudar o zoneamento, para você mudar o plano diretor, para você mudar a lei orçamentária do próximo ano, para você mudar as regras nem sempre você precisa estar no partido, é uma opção sua. Vamos pegar um movimento aqui que tem influenciado bastante as regras do direito na cidade de São Paulo. Uma das leis importantíssimas para a cidade surgiu dessa entidade. O movimento Nossa São Paulo, com plano de metas. Veja, citei o plano de metas, que foi uma lei que nasceu da sociedade organizada, veio para a Câmara, protocolado, os vereadores apoiaram. Citei os planos de meta para poder justificar a minha tese aqui, sobre a questão do direito dinâmico, o direito não estático, o direito em movimentos, em movimento na sociedade democrática. É o que eu digo no meu livro. Direito expressa a correlação de força existente na sociedade. Regras do direito expressa a correlação de força política presente na sociedade. É isso, gente. Sem querer adentrar o mérito. Não, que cada um aqui tem a sua opinião. Mas aí está o tema. Existe justificativa jurídica para o impeachment? Não existe justificativa jurídica? Tem fundamentação jurídica? Não tem fundamentação jurídica? E aí tem esse... Na minha tese, isso passa a ser muito secundário. Porque se o direito expressa a correlação de forças existente na sociedade, objetivamente, um conjunto de forças políticas majoritárias que tem, segundo Bobbio, a autorização legal, não sei se de toda a sociedade, mas a autorização legal, disseram, eu não quero mais. Não fizeram o que eu quis. Não me deram cargo, como eu queria, não me deram outras coisitas mais, não me deram outras coisitas mais, eu não quero mais essa, presidente. Nós vamos tirar. Os argumentos jurídicos, como não é uma ciência exata, se constrói. Porque política é correlação de forças. Veja, os da esquerda não me condenem por isso, nem os da direita aqui presentes. Eu estou constatando para defender uma tese sobre o direito. Portanto, se vocês querem mesmo mudanças na sociedade, tem que participar da política. Tem que compreender o papel do Estado. E que o Estado não pode tudo. E tem que concluir que o que move, o que organiza, o que dá harmonia à vida em sociedade, são as regras do direito. Algumas regras do direito são mais perenes e precisam ser. Direito penal não pode estar em mutação constante, senão você gera insegurança jurídica. Direito civil, direito particular, a gente chama de direito particular, são regras também perenes, com mudanças, são regras, inclusive, que exigem uma dose de conservadorismo maior para dar segurança jurídica. Os contratos, senão você gera uma incerteza, uma insegurança jurídica constante. Agora, as regras que organizam as políticas públicas, algumas delas estão na nossa Constituição, e alguns doutrinadores deram o nome de regras programáticas. Estas regras são dinâmicas.
e precisam ser dinâmicas para poder atender às expectativas da sociedade numa democracia. Porque se muda a correlação de força, muda também esta questão, muda a correlação de força, tem que mudar alguma coisa na sociedade, não é mesmo? Partindo para a conclusão, veja como as coisas são difíceis. Tem um cidadão, também contemporâneo, chamado Chaim Perelman. Ele tem várias obras. Uma obra que eu recomendo para quem gosta da política e do direito, chama-se Ética e Direito. Ele, vou também citar literalmente a obra, um trecho da obra dele. Todas as revoluções, todas as guerras, todas as revoltas, sempre se fizeram em nome da justiça. Não é verdade? Todas. Se faz em nome da justiça. O extraordinário é que, seja os partidários de uma ordem nova, aqueles que querem fazer revolução e querem uma ordem nova, seja os partidários de uma ordem nova, como os defensores da ordem antiga, da ordem que eles querem para ser mantida, né, da ordem antiga, clama com seus votos pelo reinado da justiça. Todos. Quando uma voz neutra proclama a necessidade de uma paz justa, todos os beligerantes, todos que estão em confrontos, ficam de acordo e afirmam que essa paz justa só será realizada quando o adversário for aniquilado. Olha que reflexão profunda. Faço isso para poder ir encerrando a minha palestra de hoje com essa citação, para a gente entender o que nós estamos vivendo no atual momento político do Brasil. Talvez o que se explica esse nível de intransigência presente na sociedade brasileira, de intolerância. E aqui eu não estou puxando por nenhum lado, estou falando de todos os lados. Esse nível de intolerância esteja aqui, ó. Todos os beligerantes afirmam que essa paz justa só será realizada quando o adversário for aniquilado. A nossa democracia é uma jovem democracia, adolescente, em se tratando de tempo na política. Para quem convive principalmente na democracia continental europeia, quem conhece, sabe do que eu estou falando. Nós estamos... É uma democracia adolescente. Talvez seja essa a explicação do grau de intransigência que nós chegamos. Porque conviver com o contraditório é próprio de quem optou por um regime democrático. É próprio de quem rejeita o autoritarismo, o absolutismo, essa ideia conservadora, não no sentido positivo, porque tem também o aspecto positivo do conservadorismo. Todos nós temos um pouquinho de conservador, né? Mas o conservadorismo no sentido de não perder poder, não diminuir o seu status, não... Esse conservadorismo de manter as coisas, o sistema político que agrada a mim, simplesmente, que está na origem desta raiva. A direita no Brasil conviveu mal com a democracia. Porque, para ela, o regime ditatorial era melhor. Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. A esquerda, aquela experiência de esquerda, de regime de partido único,
naquela experiência de economia planificada, onde o Estado dita tudo da economia, deu na queda do Muro de Berlim. A solução para a humanidade é uma evolução do Estado democrático de direito para o que eu chamo, nessa minha obra, o direito positivo, a era do direito positivo, que eu chamo de Estado democrático de direitos fundamentais. O Estado democrático de direitos fundamentais significa que nós vamos progressivamente, no consenso progressivo, no convencimento de maiorias, construindo um modelo de convivência de contraditórios que possibilita todos, inclusive as minorias, se sentirem contempladas no debate e na expectativa do amanhã ser maioria, porque isso é democracia. Eu sou minoria hoje e luto para amanhã ser maioria. E você vai fazendo esse processo de rotatividade. Se nós não garantirmos este conceito aplicado no dia a dia da política no Brasil, a intransigência nem sempre leva à mediania aristotélica. A intransigência leva à vitória dos extremos, ou de um lado, ou de outro. A responsabilidade dos políticos no Brasil, que estão à frente, e que são verdadeiramente democráticos, é de propiciar regras claras e obedecidas. Porque quando se quebra regras, eu falei aqui do contrato social, do pacto em torno de normas jurídicas, quando você pactua regras, elas não podem ser mudadas no transcorrer do jogo. Porque aí não é democracia. A regra pressupõe cumprir as regras e, dentro das regras, eu me transformar em maioria. Essa é a regra do jogo, da democracia. Porque se maiorias eventuais decidem mudar a regra do jogo quando bem quer, você gera uma incerteza, uma insegurança constante para o sistema jurídico como um todo. Então, democracia, na minha concepção, é o consenso progressivo. E ela só se faz com dois ingredientes. E aqui vou encerrando a minha fala. Esse pensamento está no meu primeiro livro. Você faz a democracia e a democracia em Norberto Bobbio. Quantidade e qualidade. São os dois elementos básicos da democracia. Porque se não tiver muita gente participando das decisões, não é democracia, é autocracia. É um regime aristocrático, é qualquer coisa. Mas não é democracia na sua concepção. Certo? Agora, tem um outro elemento, qualidade. Democratização do saber e das informações. Não existe democracia fortalecida com alguns controlando o saber e outros dizendo amém. Participação democrática é um combinado de qualidade e quantidade. Quantidade é muitos, milhares, no Brasil milhões de cidadãos participando das decisões. Qualidade é democratização do saber. Sem democratização do saber, não existe qualificação da democracia. E abre um campo enorme para a manipulação das massas. Então, queridos alunos, espero nesta manhã, de uma maneira isenta do ponto de vista ideológico, mas de uma maneira coerente com o meu pensamento democrático, que eu defendo a democracia como um fim, não como um meio. Eu encerro essa minha fala dizendo aos senhores o seguinte: cada um de nós
somos um pouquinho responsável pela qualidade política do futuro do Brasil. Aqueles que não desejam participar, militar no partido, seja ele qual for, e nós temos que mudar a cultura política dos partidos brasileiros. Um dos defeitos da democracia brasileira são o modelo de organização partidária. Desculpa, acabei fazendo um parênteses que eu esqueci disso. Partido pressupõe democracia interna, pressupõe participação de todos. No Brasil, os partidos têm donos. Ou, aqueles mais democráticos têm alguns donos. Né? Então, o que melhora é aumenta um pouquinho a quantidade. A maioria funciona com comissões provisórias. O presidente da comissão provisória não concorda com o dono. Ele fecha a comissão provisória e nomeia outra. Certo? Negocia com o candidato a prefeito majoritário. Fala, indica a comissão provisória aí para apoiar você nas próximas eleições. Nas próximas eleições. E assim sucessivamente. Esses são os partidos que nós temos. Eu tenho uma simpatia, recentemente estive conhecendo a experiência do Podemos na Espanha. Eu tenho uma simpatia com o parlamentarismo. Mas nesse quadro, com o parlamento, com esse grau de pragmatismo, aonde nós vamos parar? Porque parlamentarismo pressupõe instituições partidárias democráticas sólidas. Né? Não dá para você fazer parlamentarismo onde alguns se reúnem e mandam no parlamento. 10 decidem a vida do parlamento. No caso do Brasil, que são 513 deputados, no máximo 50 definem a vida do parlamento nacional. Então, nós temos que questionar, evoluir. A democracia brasileira precisa evoluir um pouco mais, consolidar um pouco mais, para a gente estabelecer padrões diferenciados da política no Brasil. Espero ter contribuído com os senhores e as senhoras nesta manhã. Procurei, ao longo da minha fala, ir citando algumas obras, porque eu acho que é para aqueles que querem aprofundar, querem ler sobre a matéria, eu acho importante, né? E estou sempre à disposição, agradecendo o Christian pela essa oportunidade. É uma honra voltar a esse púlpito aqui, que tantas vezes ocupei, fazendo bons debates democráticos nesta casa, por 10 anos consecutivos, 3 mandatos, e dizer a vocês que a Escola do Parlamento, aqui municipal, se quiser, se achar que deve, se achar que eu contribuo, me convide sempre, que eu estou sempre à disposição, sem cobrar, porque acho que essa aqui é uma atividade pública, né? Se for de instituições particulares, porque isso exige trabalho, né? Uma palestra dessa não é uma coisa que você exige trabalho, mas aqui é uma militância para a democracia, viu, Cristian? Então, de maneira que eu estou sempre à disposição da escola, de vocês, não vou em ações partidárias, mas se tem alguma entidade plural, né, na sociedade civil, que de repente quer fazer um debate nesta linha, eu estou sempre aberto a fazer, com a maior... Não vou em debate partidário porque a Constituição me proíbe de militância partidária como conselheiro do Tribunal de Contas. Mas para entidades diversas da sociedade, que não têm vinculação partidária, eu estou sempre à disposição para o bom debate das ideias. E eu disse, nós iríamos sair daqui com muito mais interrogações do que assertivas, muito mais interrogações do que ponto final. Então, essa é a minha contribuição para hoje. Espero que vocês tenham aproveitado desta palestra, que vocês vão avaliar se boa ou não, né? É uma palestra-aula, porque vocês viram que tem uma fundamentação naquilo que falei, em obras clássicas que fundamenta a política, o Estado e o direito. Muito obrigado.
Professor e conselheiro João Antônio, agradeci no início, agradeço efusivamente mais uma vez. Como eu disse no início, é sempre um ato de militância, e é por isso mesmo que a escola vai lhe explorar mais vezes, já que você abriu a brecha, com certeza a gente vai, inclusive, manter um ritmo de agenda de outros cursos conjuntos, né, da Escola do Parlamento com a Escola do Tribunal de Contas. Esperamos também contar com atividades da própria escola, realizadas lá naquele prédio maravilhoso da Escola do Tribunal de Contas. Eu queria só também lembrá-los de algumas atividades nas próximas semanas, né, da Escola do Parlamento. A gente não vai parar em julho, já tem gente da escola reclamando. E o recesso, não, a escola manterá as atividades em julho. A gente começa semana que vem o curso, aliás, é um grande ciclo, um debate dentro de uma programação paralela aí da Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial. A gente também vai estar atuando num longo curso dentro aqui da Escola do Parlamento sobre a questão da promoção da igualdade racial, começa na semana que vem. Semana que vem a gente começa também um curso de cidadania e política, pegando alguns dos temas que foram debatidos aqui nesse curso, também com a presença de alguns dos professores que estiveram aqui nesse curso. E hoje à noite a gente tem o lançamento desse Cadernos de Jornalismo. Para quem não conhece o projeto Repórter do Futuro, que é Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter, que é um projeto que a Escola do Parlamento vem desenvolvendo já há alguns anos aqui na casa, junto com a Oboré, que é uma entidade também super tradicional do jornalismo. E também isso aqui ao mesmo tempo que é o lançamento desses cadernos, que são os trabalhos dos alunos que participaram, né, de todo o ciclo. Os cadernos de jornalismo são produto dos alunos que foram a campo para debater políticas públicas, né? A proposta do projeto, né, do Repórter do Futuro é um pouco a gente contribui com alunos de cursos de jornalismo diversos da cidade. A gente tem, no último ano, foram alunos de 17 instituições de ensino distintas, tanto públicas quanto particulares, de jornalismo, selecionados para participar aqui de uma série de atividades. Todos os sábados a gente estava aqui com eles. E qual é o espírito, né, desse projeto? Né? A gente reclama muito que a mídia não sabe cobrir o poder público. A mídia não sabe cobrir o legislativo, a mídia não sabe cobrir o executivo, a mídia não sabe cobrir o tribunal, a mídia não sabe, muitos jornalistas não sabem sequer alguns conceitos básicos, né, de políticas públicas. Então, a gente tem esse projeto aí, junto a alunos de jornalismo, para debater especificamente pautas de políticas públicas com os alunos das universidades. E aqui o trabalho, o resultado dos alunos desse projeto, a gente vai lançar hoje à noite, com a presença de vários jornalistas. A própria Laerte estará aqui com a gente também. Ela cedeu gentilmente também a charge para compor aqui a nossa capa do canal de jornalismo. E a gente vai fazer também uma homenagem a um ex-diretor da escola, o Milton Belintani, que faleceu no ano passado, jornalista que também foi responsável pelo projeto. O Altair vai passar aqui para vocês, muitos aqui têm perguntado, como que acessa os vídeos das outras aulas do curso, né, para poder ver o material, né, o PDF, onde é que está disponível. Ele vai mostrar aqui no site da escola. E então eu agradeço mais uma vez, espero que o curso tenha sido a contento das expectativas. Vários de vocês já fizeram ali as críticas, as avaliações, a gente já deu uma olhadinha, vamos tentar ajustar os vários pontos que vocês levantaram. E espero que vocês possam também participar das demais atividades da escola, que a gente espera que a gente possa então manter esse ritmo, no qual, só nesse ano, de 17 de fevereiro até agora, nós já tivemos aí um pouco mais de 6.000 assinaturas em listas de presença nas atividades da escola. No ano passado inteiro, nós tivemos 8.900. Então, a gente está praticamente fechando o primeiro semestre de atividades da escola com quase o mesmo número de assinaturas em lista de presença do ano passado. Então, graças a vocês aí que a gente tem conseguido, de fato, manter um ritmo de atividades interessantes para a cidadania, interessantes para a cidade. Muito obrigado a todos e agradeço mais uma vez ao nosso conselheiro João Antônio.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao nosso ex-vereador, conselheiro João Antônio, que nos abrilhantou aqui com sua aula. Agradeço, Cristian, a deferência e a palavra. Senhores, estarei lá no fundo, colhendo as assinaturas, recolhendo os formulários que vocês preencheram. E para aqueles que chegaram agora no final, aqueles que completaram os 75% de presença, já têm direito aos certificados, e esses certificados já serão distribuídos para vocês. Os que não completaram ainda esses 75% de presenças, aí a presença de hoje for a necessária para isso, vocês retirarão depois na Escola do Parlamento. Tá? Bom, aqui eu fiz uma breve apresentação para ficar mais fácil para vocês acessarem a galeria de vídeos. Então, em primeiro lugar, o endereço. Tá? Tá aí em letras garrafais. Tá? Vou esperar alguns mais de um minuto, pelo menos, para que vocês copiem ou tirem foto, coisa assim, porque ele é meio complexo. Se eu não me engano, quando você entra no site da Câmara, no portal da Câmara, rola um pouquinho a página, lá embaixo vai estar, então, a sala de imprensa e a multimídia, onde tem esse link aí. Quando abrir a página do site, vai ter ali um campo de busca, você preenche eleitoral, não precisa colocar curso de direito eleitoral, basta colocar a palavrinha-chave eleitoral, vai ter uma aba de filtro, que você coloca, seleciona a Escola do Parlamento. Vai ser isso aí, www.câmara.sp.gov.br/sala-de-imprensa/galeria-de-vídeos/ aí você vai estar lá, busca vídeos, eleitoral, Escola do Parlamento, que é aquela barrinha que eu falei para vocês. Na hora que você clicar busca, você pode ver ali que é o vídeo do data de 28/6/2016, ou seja, da data anterior, tanto a parte 1 quanto a parte 2, já foi postado. Tá? Então, as datas dia 21, 20, 14, 14, 10, 6, 6, 3, 3, dia 30 de maio, 30 de maio, 19 de maio, 19 de maio, a primeira aula, que foi a aula magna de dia 17, e a abertura do curso, que foi no dia 10/5. Bom, portanto, ninguém perderá conteúdo do curso, pois todas as aulas estão aí à disposição de todos. A aula de hoje estará na galeria de vídeos nos próximos dias. Quem sabe já hoje ou amanhã eles já subam isso. É que nós estamos na quinta-feira, de repente, na segunda-feira, provavelmente, já seria uma certeza. Tá? As apresentações dos professores em slides PowerPoint já estão em PDF e disponibilizadas na página do curso.
onde vocês se inscreveram no site da Escola do Parlamento. Lembra quando vocês fizeram a inscrição? Que vocês tiveram que entrar no site da Câmara, no site da escola, no site do curso. Lá tem toda a programação, né? Vai ter um linkzinho já com todos os arquivos que estão disponibilizados das aulas. Tá? Isso a gente ia fazer somente depois de hoje, né, finalizando, mas a gente já, como a gente conseguiu converter em PDF mais leve, já está disponibilizado a maioria das aulas. Só aquelas que estão mais pesadas ou aquelas que os professores ficaram pendentes de entregar para a gente, que não estão disponibilizadas ainda. Bom, nós só temos que agradecer a participação de todos. Tá? Passo a palavra para o Cristian. Não, eu só queria fazer um agradecimento especial ao Tair, que contribuiu aqui na equipe da escola para desenhar esse curso e cuidar também de toda a logística, né, de infraestrutura, a logística de recepção, a logística de certificados, e inclusive a logística de você montar o calendário, conciliação do calendário de todos os professores. Queria pedir só uma salva de palmas aqui para o Tair. Bom, muito obrigado a todos. Só quem tiver interesse em olhando lá todos os cursos, da mesma forma que você pode só filtrar e ver os cursos de eleitoral, vocês também podem acessar os vídeos gravados de todas as demais atividades da Escola do Parlamento. Nos vemos nas próximas atividades. Obrigado.